A missão do Rony hoje é convencer a gente que existe vida fora da Terra. Bom, se existe. Você estava me falando mais cedo aqui que lá no Acre, que foi meio que isso que te convenceu, né? Você falou que não estava na ufologia Não. nem Eu acho nada que aqui disso. eu vou tentar convencer você que existe vida inteligente na Terra. Tá bom. Porque a gente sabe que os humanos, né? Tá. Mas o que eu não era da ufologia, eu nunca estava isso. A gente tem a mesma idade, a gente estava até conversando aqui antes do programa. A gente cresceu naquela década de 90, onde tinha todas as bizarrices do mundo acontecendo e noticiando no Fantástico, tinha o Globo Repórter disso, tinha o Luiz Petri, que era o cara que organizava esses programas, gostava do assunto, então ele colocava no Fantástico, no Globo Repórter T de Varginha, tinha o Chupacabras, tinha aqueles casos paranormais que eu ficava assustadíssimo de casas pegando fogo sozinhas e tal. A gente descobriu, afinal, o que diabo era o chupa-cabra, porque eu lembro que eu era pequenininho, cara. Eu não sei que fim levou o chupa-cabra. Sei que ele virou uma parada importante, eu não diria, mas recorrente no folclore mesmo do mundo. Porque, assim, tem em jogo. Tem o chupa-cabra num jogo do Castlevania, por exemplo. Sim. Sabe qual é? Então, esse fenômeno do chupacabra e todos esses fenômenos que a gente vai abordar aqui hoje, que pra mim eles vêm de uma origem só, possivelmente, eles acontecem em ondas. Então, hoje, daqui a 20, 30 anos acontece de novo, daqui a 50 anos, e tem lugares que ele se manifesta mais. Naquela época se manifestou muito no interior de São Paulo, Paraná, toda essa área. Tem até um cara, amigo meu, que pesquisou tudo isso em loco lá, que é o Carlos Alberto Machado, que tem um livro Olhos de Dragão, que tinham pessoas que viram esses seres que faziam essas mutilações de animais, e eles tinham olhos de fogo. E o que acontecia? Esses animais eram encontrados totalmente sem sangue, com cortes que pareciam corte de bisturi, corte já cauterizando. Às vezes tirava órgãos e não tinha nenhum sangramento, não tinha nenhuma poça de sangue no chão. E acontece ainda, eu estava no Ceará em 2023 e estava acontecendo com porcos. Então não é só o nome chupacabra, é um nome genérico, né? Mas acontece com porco, acontece com cavalo, acontece com gado. E ano passado aconteceu na Argentina. Várias províncias da Argentina, varreu a Argentina esse fenômeno. Então é uma coisa que acontece, mas no Brasil é aquela coisa cíclica. E aconteceu muito na década de 90, né? Como você tá falando. Por que os caras não noticiam? Por que eu não fiquei sabendo, por exemplo, o que aconteceu na Argentina? Porque a grande mídia, parece que, assim, a gente sabe que tem um conglomerado de mídia que ele é aquela coisa, vê lá num determinada fonte de notícia e aí depois pipoca, né, em todas, né? Tem um manda-chuva, né? E esse manda-chuva talvez não quer que esse assunto seja discutido. Então, Mas quis em algum momento, né? Tanto que você falou, tinha no Fantástico. Sim, tinham pessoas, por causa de pessoas, né? Tinham pessoas que abraçavam isso, como o Luiz Petri, no passado, e ele lutava para poder colocar isso no ar. Mas são pessoas. Agora, como organização, não tem nenhum interesse em colocar isso a público. Tanto é que você falou, não houve. Aí você tem que entrar nos sites locais, das províncias locais da Argentina, e você vai começando a ver. Em 10, 20 províncias acontecendo. É que nem nos casos na Amazônia que a gente vai comentar hoje. Você não viu isso no Jornal Nacional, nem em outras grandes mídias. Você vê isso nos jornais locais do Acre, de Rondônia, do Amazonas. Entendi. Que tu falou que as naves saem dos rios para pegar as pessoas. Eu trabalhava... Porque tu me falou, porque eu te perguntei, pô, tá nisso há mó tempão? Tu falou, não, pô, tem pouco tempo. Então, e aí tu ia começar a falar desse caso aí, né? Sim. Então, eu nunca fui da ufologia, mas eu cresci com essa dúvida na cabeça por ter visto esses documentários. Uhum. Então, eu cresci com aquela pulguinha atrás do olho, falando, será que existe isso mesmo e tal? E nunca pesquisei nada, só passivo vendo esses documentários naquela época principalmente. E aí, como eu trabalho na Petrobras, eu tenho muitos contatos de governo, etc. Às vezes eu troco ideia com pessoas. E tinha um amigo, de forma indireta, trabalhava na FUNAI. Ele falou, porra, você sabia que estão acontecendo casos em que tem saído naves dos rios e disparado feixes luminosos nos índios, causando diversos sintomas? Uma indígena até perdeu a criança. E às vezes as naves levam os índios embora. Eu falei, não, isso é mentira. Na época eu falei, não, isso não existe. Ele falou, não, pede os documentos tais, tais e tais, da época tal, tal e tal, que você vai descobrir. Aí eu comecei primeiro a olhar Google, notícias locais, eu vi que existia. Entrei no site do governo de pedido de informação, que eu já tinha uma certa familiaridade com aquilo. Tinha pedido para isso. Tinha um do Edson Boaventura, que já esteve até aqui, tinha um pedido dele sobre isso numa época distante. Na época não consideram nada. Aí eu falei, não, tá, vou pedir, não custa nada, rapidinho, já conhecia como fazer. Pedi, para minha surpresa, a FUNAI me liberou quase 50 páginas de documentos sobre esses casos. Com base nesses documentos, eu vi que a Polícia Federal tinha investigado. Então eu pedi para a Polícia Federal, ela negou. E eu pedi para o Ministério da Justiça e eles me concederam, por meio da Justiça Federal, aí totalizando quase 200 páginas de documentos. E depois eu vi que o Ministério Público estava envolvido
Aí pedi o Ministério Público, chegou mais, sei lá, 50 páginas. Então tem Então, centenas... quem não quis te ceder documento foi a polícia. Sim, ela Tá. falou, até na época deu um justificativo falando, olha, esses documentos da polícia, quem tem que fornecer é a justiça. Eu falo com a justiça que eu nem conheço esse documento. Tá. E aí veio. E aí, quando peguei aquelas páginas de documentos, veio o vídeo. Então eu tenho vídeo, vou mostrar pra vocês aí, tem vídeo de depoimento dos indígenas falando como foi, que a Polícia Federal colheu na época. Então eles investigaram, isso foi agora isso. Agora o que eu falo é 2014. Então isso aconteceu em 2014, 2016, tudo documentado, e quando eu li aquilo eu não acreditei no que estava documentado ali, porque era exatamente o que a pessoa me falou no telefone. As naves vêm, elas jogam feixes, como se fossem lasers nos índios, só que é um laser especial que eles se sentem perdendo as energias, as forças, eles ficam com sintomas, aí 1, 2 semanas com dor de cabeça, dá queimadura, então dá uma série de efeitos. Mas a parte nova nessa história, porque a parte do laser e tudo mais, essa eu já tinha escutado Já teve antes. casos antes. Não, eu já tinha escutado outras pessoas falando antes mesmo. Sim. Agora, o lance da nave que ela sai do rio, então ela não tá voando. Então, o que acontece? Se a gente pegar casos na história, não é só no Brasil, essas naves geralmente elas têm uma familiaridade muito grande com as águas. Então, elas às vezes vêm do céu, entram no oceano, no rio, o que for, e às vezes as pessoas veem elas saindo. Cara, é muito comum receber relato, o cara estava pescando e saiu uma nave do rio. Então, eu não sei, a gente não sabe se eles têm bases. Eu acredito que possa ter o seguinte, que os políticos dos Estados Unidos já estão falando isso. Eles teriam bases nos oceanos e eles usam os rios como uma estrada e como uma forma de camuflagem para fazer as operações. Porque se você pega os casos na Amazônia, no Acre, e eu fui fazer uma pesquisa. De onde é que eles vêm? Eles começaram no Peru. No Acre nunca teve caso, mas no Peru teve um monte. Então, se você pegar... Quando? Um pouquinho antes? Anos Muito 2000, antes? anos 2000. Tá. Se você pegar o trajeto dessas naves, das comunidades, ela vem exatamente no curso do rio. Então, ela vem usando o rio, então, provavelmente para se camuflar, e ela pega uma população, quando está chamando muita atenção, ela vai para outra, e fica brincando de pique-pega. Tanto é que a Polícia Federal esteve lá, pesquisou, e aí o fenômeno começou a se mover para a aldeia seguinte, na mesma hora. Então, é uma coisa inteligente, entendeu? Entendi. Mas tem alguma teoria de como essas... Por exemplo, essa nave, ela não voa, mas ela vem do céu. Então, porque tu deve trocar ideia com os outros caras também, né? Sim. Há teorias que, por exemplo, pode ser uma civilização extraterrestre que está se colonizando no mar, instalou uma base no mar e vive aqui há milhares de anos, talvez. Então é um morador daqui. O cara tá aqui. Foi aquilo que tu me falou antes de começar. A gente não sabe onde ele veio. Ele Tá. pode ter vindo de outro planeta, e a gente vai discutir que o governo americano está falando agora, outra dimensão. Ele pode vir de outra realidade. E está se colonizando aqui, formando colônias. No oceano. Essa é a hipótese mais aceita hoje. De onde ele veio, a gente não sabe. E está usando esses rios para fazer essas operações dele. É isso que é a informação que a gente tem, pelo menos, do comportamento que esses veículos têm. São naves, às vezes são naves cilíndricas, às vezes são esferas, às vezes são discos voadores clássicos, e que entram e saem dos rios e fazem essa operação e voltam. Às vezes são pequenininhos, são pequenos cilindros que as pessoas veem 2 pessoinhas dentro. Pessoinhas diferentes, assim, humanos meio diferentes.